Todo dia, ao acordar, você tem uma escolha: continuar sendo a mesma versão de si mesmo ou dar o primeiro passo rumo à transformação que sempre desejou. E não estou falando apenas de estética. Estou falando de postura, de energia, de presença. Porque a maneira como você se apresenta ao mundo diz mais sobre você do que qualquer palavra. É ali, nos primeiros minutos do seu dia, que seu destino começa a ser escrito com disciplina ou com descaso. E a verdade que ninguém te conta é que mudar sua aparência não começa no espelho. Começa na mente, na atitude e na decisão silenciosa de não aceitar mais viver apagado enquanto outros brilham. Você já reparou como algumas pessoas entram em um ambiente e todos notam? Elas não precisam falar alto, nem se exibir. Elas simplesmente têm algo. Uma presença. Uma confiança. Uma aparência que grita silenciosamente: e eu me respeito. E isso não é sorte, nem genética. É construção. É hábito. É rotina. Por isso, se você quer mudar o modo como o mundo te enxerga, precisa começar mudando o modo como você se enxerga todas as manhãs. Não é sobre vaidade. É sobre identidade. O que você faz nos primeiros minutos depois de abrir os olhos determina como será sua energia, seu foco e até sua autoconfiança ao longo do dia. E eu te garanto, e existem hábitos simples, quase invisíveis, que os bem-sucedidos praticam todos os dias antes do mundo acordar, e é por isso que eles parecem brilhar por dentro e por fora. Porque eles entenderam que a aparência é reflexo da consistência, da intenção e do cuidado com o próprio corpo, com a própria mente e com o próprio propósito. Mas talvez você tenha sido condicionado a acreditar que a aparência é superficial, que cuidar de si é vaidade ou que não tem tempo para isso. Deixe-me te dizer uma coisa: o jeito que você se apresenta não é sobre os outros, é sobre você assumir o controle da própria história. Quando você desperta, se olha no espelho e vê alguém comprometido consigo mesmo, tudo muda. Seu semblante muda. Sua voz muda. Sua autoestima cresce. E, com isso, sua vida começa a responder diferente. Hoje, eu vou te mostrar as práticas que transformam sua imagem diante do espelho e diante da vida. Pequenos atos, repetidos com intenção, que geram grandes resultados. Porque a mudança que você busca lá fora começa aí dentro. Então respire fundo, olhe para si com verdade e entenda: a pessoa que você quer ser começa a nascer todas as manhãs. E ela está esperando que você a desperte. Antes de qualquer espelho, existe o momento do despertar. Aquela fração de segundos entre abrir os olhos e sair da cama é onde tudo começa a ser decidido. É nesse instante que você precisa tomar sua primeira atitude de valor: levantar com propósito. Não mais arrastar-se como quem carrega o peso do mundo. Mas sim, levantar como quem tem uma missão clara e ser melhor do que ontem. A aparência verdadeira começa na energia. Quem acorda reclamando, atrasado, sem direção, já começa o dia apagado. Mas quem decide, antes de tudo, comandar sua manhã, muda a própria vibração. Isso se reflete nos olhos, no rosto, na postura. Porque a aparência vai além da estética, é o reflexo direto do estado interno que você cultiva. Levantar com intenção significa não dar espaço para o modo piloto automático. Ao abrir os olhos, respire fundo. Agradeça. Coloque os pés no chão com firmeza. Essa simplicidade é uma âncora de poder. Você não acordou para sobreviver mais um dia. Você acordou para conquistar algo maior. E esse pensamento transforma a expressão no seu rosto, o modo como caminha, como olha, como se apresenta. Muitas pessoas não entendem porque se sentem apagadas, invisíveis, desconectadas. Mas a verdade é que vivem suas manhãs como se fossem um castigo. Dormem mal, acordam mal, correm sem rumo. E isso destrói qualquer traço de brilho. É preciso reverter esse ciclo. Comece despertando com consciência. Porque o mundo trata diferente quem se trata com respeito desde a primeira hora do dia. O espelho não mente. Ele reflete não só sua aparência física, mas seu emocional. Cansaço, insegurança e desânimo aparecem nos olhos.
Mas o mesmo acontece com a confiança, com o entusiasmo e com o senso de missão. Por isso, o primeiro passo para mudar sua aparência começa na forma como você se comporta antes mesmo de se olhar no espelho. E não se trata de uma mudança radical da noite pro dia. Trata-se de micro-hábitos, acumulados, praticados com intenção. O simples ato de acordar no horário certo, de tomar um copo d'água logo ao levantar, de fazer silêncio por alguns minutos, tudo isso molda não apenas seu corpo, mas a sua mente. E isso transforma o que os outros enxergam quando olham para você. Então, comece o dia com comando. Haja como quem tem domínio da própria vida. Sua aparência será consequência da energia que você invoca logo nas primeiras horas. Porque a beleza de verdade não está no que você veste ou passa no rosto. Ela começa no que você faz quando ninguém está vendo. E isso muda tudo. Depois do despertar, a segunda coisa que determina sua aparência é a qualidade dos seus cuidados básicos. Isso pode parecer óbvio, mas a verdade é que a maioria ignora. Cuidar da pele, do cabelo, da respiração, da postura, e são detalhes que, somados, constroem ou destroem a imagem que o mundo tem de você. Pessoas bem cuidadas não são, necessariamente, ricas ou vaidosas. Elas são disciplinadas. Elas entendem que o corpo é uma apresentação do que está dentro. E por isso, todos os dias, cultivam um ritual de cuidado. Mesmo que simples. Mesmo que rápido. Porque elas sabem que ninguém respeita quem parece não se respeitar. Lavar o rosto com atenção, escovar os dentes com presença, hidratar a pele, arrumar o cabelo com intenção, tudo isso comunica uma coisa só: eu me importo comigo. E esse eu me importo não passa despercebido. Ele muda como os outros te enxergam. Muda como você se porta. Muda como você se sente em relação a si mesmo. A aparência física melhora quando há frequência. E frequência exige comprometimento. Não adianta fazer um dia e esquecer nos outros 6. Seu rosto carrega os resultados daquilo que você repete. Marcas de cansaço, acúmulo de impaciência, ausência de vitalidade, tudo isso é reflexo de negligência com a própria rotina. Quer mudar sua aparência de verdade? Torne-se um mestre nos detalhes. Não precisa gastar fortunas com produtos caros. Mas precisa se comprometer com constância e verdade. Com o tempo, sua pele muda, seus olhos brilham, sua energia sobe. E isso transforma a forma como as pessoas reagem a você. Lembre-se que a aparência não é sobre ser bonito. É sobre ser alinhado. Alinhado consigo mesmo. Com seus valores. Com seu propósito. Quando o que você vê no espelho está em harmonia com o que você sente, você transmite verdade. E verdade é irresistível. É isso que dá poder à sua imagem. Portanto, transforme seus cuidados matinais em um ritual de honra. Haja como se estivesse preparando o corpo e o rosto para um campo de batalha, o campo da vida. Porque, no final, é isso mesmo. E quem não se prepara, perde. Quem não cuida, apaga. Quem não se importa, se apaga sem perceber. Muito antes de abrirmos a boca, nosso corpo já está falando por nós. A forma como você anda, se senta, se levanta, cumprimenta, tudo isso revela ao mundo que você acredita sobre si. E poucas coisas têm um impacto tão direto na aparência quanto a postura corporal. Pessoas com aparência marcante não são necessariamente as mais belas, são as mais presentes. Elas ocupam espaço com confiança. E isso começa pela manhã, no primeiro espreguiçar, no primeiro passo, no jeito como levantam a cabeça. A postura é o primeiro cartão de visita que o mundo recebe de você. Quantas vezes você já viu alguém ser notado, admirado ou respeitado apenas por entrar em um lugar com postura firme e olhar seguro? Isso não é arrogância. É a presença. E presença começa com o simples ato de manter a coluna ereta, ombros para trás, respiração profunda. Essa linguagem corporal muda toda a percepção que os outros têm de você e que você tem de si. Ao acordar, pratique. Diante do espelho, alinhe sua postura. Corrija o corpo como quem prepara uma armadura.
Porque é exatamente isso que o seu corpo é e uma armadura viva. E o modo como você a carrega determina se será visto como frágil ou como alguém digno de atenção. Postura não se limita ao físico. Ela se estende à sua expressão facial, ao seu tom de voz, ao ritmo com que você se movimenta. É um conjunto que comunica, e eu sei quem eu sou. E quando você transmite essa certeza, o mundo responde com respeito. Sua aparência, então, deixa de ser superficial e passa a ser magnética. A maioria das pessoas nunca foi ensinada a dominar sua linguagem corporal. Por isso vivem encolhidas, inseguras, com medo de chamar atenção. Mas quem entende o poder da postura, desperta algo que vai muito além da beleza. Desperta a autoridade natural. E isso é admirável. Por isso, todos os dias, ao sair de casa, pergunte-se: que imagem meu corpo está transmitindo? E se a resposta não estiver alinhada com a sua essência, ajuste. Porque a aparência que muda vidas não é a que finge perfeição, é a que transmite verdade e força. Enquanto a postura comunica com o corpo, a voz revela a alma. A maneira como você fala pela manhã, o tom, a entonação, a velocidade diz muito sobre o estado do seu espírito. E sim, isso também afeta diretamente sua aparência. Porque uma voz alinhada transmite segurança e carisma, enquanto uma voz fraca ou desleixada denuncia insegurança ou desânimo. Você já reparou como pessoas confiantes falam com clareza, mesmo em silêncio? É porque o som da voz delas carrega convicção. E isso não é dom, é prática. Acordar e falar consigo mesmo com energia, fazer afirmações positivas, respirar fundo antes de se comunicar, tudo isso treina sua musculatura vocal e sua mentalidade. A voz matinal costuma ser a mais descuidada. As pessoas acordam murmurando, reclamando, falando com pressa ou raiva. Isso, com o tempo, molda um padrão de expressão negativo. Mas quando você começa o dia usando sua voz como ferramenta de impacto, seja para meditar, afirmar, ou simplesmente conversar com intenção, sua imagem se transforma junto. Além disso, a respiração tem papel crucial nesse processo. Respirar corretamente ao acordar pelo nariz, com profundidade oxigena o cérebro, melhora sua expressão facial e até ilumina o olhar. A voz, então, ganha firmeza. E com ela, seu semblante se torna mais presente. Sua aparência ganha contorno de influência. A beleza está também na forma como você se expressa. Um olhar firme, acompanhado de uma voz segura, é mais poderoso do que qualquer maquiagem ou acessório. Porque a verdadeira beleza é sentida antes de ser vista. E a voz tem esse poder de tocar, de inspirar, de mover. Por isso, pratique. Leia em voz alta. Cante. Faça afirmações. Grave áudios para você mesmo. Encare o espelho e diga com convicção: eu me respeito, eu me cuido, eu sou forte. Parece simples, mas muda completamente sua conexão consigo e com sua imagem. Lembre-se, e as pessoas não lembram apenas do que você diz, mas de como você as faz sentir. E sua voz, ao ser despertada com consciência todas as manhãs, é uma ponte entre a aparência comum e a presença marcante. Use-a como uma arma. Uma arma de influência, verdade e identidade. A próxima camada da aparência é o vestuário. Não como vaidade, mas como mensagem silenciosa ao mundo. A roupa que você escolhe vestir pela manhã diz muito mais do que você imagina. Ela declara como você se sente, qual é sua visão de futuro e o quanto você se valoriza. Pessoas que se vestem com atenção não estão tentando impressionar os outros, estão reafirmando o compromisso consigo mesmas. Elas escolhem roupas limpas, alinhadas e com identidade. Mesmo que seja algo simples, há uma intenção ali. E intenção gera presença. Presença gera respeito. Vestir-se bem não significa vestir-se caro. Significa vestir-se com consciência. Escolher cores que elevem sua energia, roupas que se encaixem no seu corpo, que comuniquem sua seriedade ou criatividade. Tudo isso impacta diretamente na forma como você se move, como se comporta, como se apresenta.
Muitas vezes, a pessoa quer respeito, mas sai de casa como se não se importasse consigo mesma. Anda com roupas amassadas, largadas, mal combinadas. Isso gera uma aparência de desleixo que contamina a sua autopercepção. E não adianta pedir reconhecimento se você não começa por se reconhecer. Comece pela manhã. Separe suas roupas com propósito. Imagine-se em um palco, porque a vida é exatamente isso, um palco onde cada dia você é observado, julgado e lembrado. A pergunta é: como você quer ser lembrado? Pela ausência de cuidado ou pela presença de intenção? A roupa, usada com inteligência, não disfarça quem você é, ela reforça sua identidade. Ela dá forma visual ao que você sente. E esse alinhamento entre sentimento e expressão externa é o que cria uma aparência forte, segura, marcante. Portanto, antes de sair de casa, olhe-se no espelho e pergunte-se: e isso comunica quem eu quero me tornar? Se a resposta for não, mude. Porque a aparência que muda destinos é aquela construída com verdade, disciplina e coerência entre o que você sente e o que você mostra. Se existe um detalhe capaz de transformar completamente sua aparência, é o olhar. Um olhar vazio revela desânimo. Um olhar firme, com brilho, revela alguém que está vivo, presente, cheio de propósito. E o mais poderoso: você pode treinar o seu olhar todos os dias ao acordar. O olhar é a porta de entrada para a sua energia interior. Quando você se sente bem, seu olhar brilha. Quando você está em paz, seus olhos transmitem confiança. E quando você tem um propósito claro, os outros percebem mesmo que você não diga nada. Acordar e olhar nos próprios olhos no espelho é um exercício transformador. Poucos fazem. Muitos evitam. Mas quem encara o próprio reflexo com sinceridade, coragem e firmeza, começa a se reconstruir de dentro para fora. Porque o olhar não mente. Ele entrega quem você está sendo. Para mudar sua aparência, você precisa mudar o conteúdo que habita seus olhos. E isso vem do que você pensa, sente e acredita sobre si mesmo. Não adianta passar produtos no rosto se seu olhar continua apagado. É o fogo nos olhos que acende o mundo ao seu redor. Cultive esse olhar todas as manhãs. Relembre suas metas, visualize o que deseja conquistar, sinta gratidão. Faça com que seus olhos carreguem essa chama. Porque quando você entra em um lugar com um olhar cheio de verdade, presença e energia, ninguém consegue ignorar sua aparência. Mais do que beleza, o olhar comunica intensidade, força, direção. Ele é o elo entre quem você é e quem está se tornando. E essa evolução, quando começa pela manhã, se espalha por todo o seu dia, seus relacionamentos, suas conquistas. Não subestime o poder do seu olhar. Alimente-o com verdade. Nutra-o com sonhos. Desperte-o com convicção. Porque, no final, a aparência mais poderosa não está no seu corpo, está no modo como seus olhos dizem ao mundo quem você veio ser. Existe algo ainda mais profundo do que tudo que falamos até agora. É o que acontece quando ninguém está olhando. O que você faz no silêncio das suas manhãs, quando não há plateia, nem julgamentos, é o que verdadeiramente molda sua identidade. E, por consequência, sua aparência. A transformação começa quando você para de apenas reagir ao mundo e passa a se encontrar consigo mesmo todos os dias. Isso pode ser feito com meditação, oração, escrita, leitura. O que importa é o ato de voltar-se para dentro antes de se lançar ao mundo. Esse tempo, ainda que breve, gera profundidade. Uma pessoa conectada com seu interior transborda presença. E essa presença tem reflexo direto no olhar, na fala, na pele, no sorriso. Não é exagero dizer que a beleza mais poderosa nasce no silêncio, porque é nesse silêncio que você ouve quem realmente é. Você já reparou como pessoas que têm um momento de paz pela manhã parecem mais centradas, mais leves, mais alinhadas? Isso não é acaso. É construção. Elas começam o dia escutando a si mesmas, organizando seus pensamentos, ajustando suas emoções. E isso aparece no rosto, na forma como vivem. Não adianta se maquiar por fora se a mente está poluída por dentro.
Não adianta vestir boas roupas se o espírito está carregado. A verdadeira transformação da aparência começa com o esvaziar do ruído interior, com o se libertar da ansiedade, da pressa, da culpa. Portanto, se você quer mudar sua imagem, comece construindo um espaço de silêncio intencional todas as manhãs. Um momento seu, onde você respira, reflete e realinha seus pensamentos. Esse ritual não só acalma, como fortalece. E esse fortalecimento é visível na pele, no semblante, na postura, no tom de voz. Não é sobre parecer bonito. É sobre carregar sentido no rosto. Quando você se reconecta com sua essência, sua aparência deixa de ser superficial e passa a ser magnética. Porque o mundo percebe quando alguém está inteiro, em paz, pronto. E a aparência mais bela de todas é a de alguém que finalmente entendeu quem veio ser. Você chegou até aqui, e isso já diz muito. Você não está apenas querendo parecer melhor, você está pronto para ser alguém melhor. E a diferença entre os que passam despercebidos e os que são lembrados está na rotina, na intenção e na disciplina que começa todas as manhãs. A partir de agora, não subestime mais o poder do que você faz logo ao acordar. Porque são nesses primeiros momentos do dia que você planta a imagem que vai carregar durante todo o restante. A transformação real não começa no espelho, nem no salão, nem nas redes sociais, ela começa na sua presença matinal. Você não precisa nascer bonito. Você precisa escolher ser marcante. Escolher se cuidar, se alinhar, se tratar com respeito. E esse respeito começa nas pequenas ações. Nas escolhas simples. No compromisso silencioso de ser a melhor versão de si mesmo, ainda que ninguém esteja assistindo. O mundo não precisa de mais pessoas perfeitas, precisa de mais pessoas inteiras, confiantes, com brilho nos olhos e propósito no rosto. E isso se constrói com atitude, com intenção e com um plano bem executado a cada novo amanhecer. Então, da próxima vez que acordar, lembre-se, e você está diante de uma nova chance de reconstruir a si mesmo. De comandar sua energia. De moldar sua identidade. De fazer com que sua aparência conte a história certa, a história de alguém que escolheu não viver à sombra do que os outros pensam, mas à luz do que veio se tornar. Seja intencional. Seja verdadeiro. Seja comprometido. E o mundo verá em você aquilo que você está começando a enxergar agora, alguém pronto para ser notado, respeitado e lembrado. Alguém cuja aparência reflete não apenas beleza, mas grandeza. Você viu neste vídeo que a aparência não é uma questão apenas de genética, estilo ou moda, mas sim, de identidade, disciplina e verdade. A forma como você se apresenta ao mundo começa, todos os dias, na intimidade silenciosa das suas manhãs. Não são os produtos caros que te tornam marcante. São suas decisões silenciosas, seus rituais diários e a forma como você escolhe se tratar antes mesmo do mundo te notar. Desde o instante em que você abre os olhos, cada escolha conta. O modo como você levanta, o que você pensa, como você respira, como fala consigo mesmo, o que veste, como olha para o espelho, tudo isso constrói, peça por peça, a imagem que o mundo verá. Mais do que estética, isso é postura de vida. Uma vida que começa no respeito próprio, se sustenta no autocuidado e transborda através de uma presença que não precisa se explicar, apenas se impõe com verdade. Se você quer mudar sua aparência, comece mudando a maneira como se enxerga. A imagem mais poderosa que você pode construir é aquela que nasce da coerência entre quem você é por dentro e o que você mostra por fora. Quando seu corpo, sua mente e sua essência andam juntos, não há maquiagem no mundo que supere o impacto dessa unidade. O segredo está nos detalhes que quase ninguém vê: o copo de água ao acordar, o silêncio intencional, a forma como você arruma seu cabelo, a roupa que você escolhe não para impressionar, mas para declarar: eu me respeito. Essas atitudes somadas se tornam um escudo. Um reflexo. Uma armadura. E quem as carrega não apenas muda sua aparência, muda sua presença no mundo. Você não precisa de permissão para se transformar. O que você precisa é de coragem. Coragem para assumir o controle da própria história, começar mesmo sem motivação, e se olhar no espelho com responsabilidade. Porque no final do dia,
Sua aparência não é sobre os outros, é sobre o quanto você se compromete com a grandeza que existe aí dentro. Então, amanhã, ao acordar, lembre-se do que ouviu aqui hoje. Respire fundo, coloque os 2 pés no chão e faça uma escolha consciente. Escolha ser a sua versão mais forte, mais alinhada, mais verdadeira. Escolha se levantar como quem sabe que cada manhã é uma chance de renascer em direção à imagem que você merece refletir. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, faça esse compromisso visível, curta este vídeo para selar esse pacto consigo mesmo, escreva nos comentários "eu escolho minha melhor versão", e se inscreva no canal para continuar nessa jornada de transformação. Porque todos os dias você tem 2 opções: ser conduzido pelo mundo, ou comandar quem você está se tornando. E hoje, você escolheu comandar.